Bom, gente, bom dia mais uma vez. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Não? Todo mundo já é da casa, né? Que bom. Espero que vocês aproveitem bastante. Aqui a gente vai fazer um estudo bem legal. Quero que vocês participem também, tá? Eu acho que é bom para engrandecer o momento, né? Então, é um estudo que todos estão juntos aqui, viu, gente? E hoje o tema, assim, é bem especial, é um tema que na verdade eu acho que é o que todo mundo busca aqui, né? Que é a perfeição moral. E a hora que a gente fala sobre perfeição moral, né, surge um monte de coisas na nossa cabeça. E principalmente, né, surge aquela frasezinha que a gente tem quando certamente acontecem algumas coisas diferentes na nossa vida, né? Surge uma frase que é assim: o que Jesus faria? Se eu fosse Jesus, né, o que eu faria, né? Então, por exemplo, quando a gente está no trânsito, né, e alguém fecha a gente, ou que a gente está no nosso serviço, né, e tem um desentendimento qualquer, né? Então a gente tenta voltar em nós mesmos, né? E meio que evoca essa frase de uma forma assim bem sutil, né? E fala assim, gente, mas o que eu faria, né? Se eu fosse Jesus nesse momento? E aí surge um porquê, né? Por que a gente fala isso? Né? Por que a gente fala em nome de Jesus ali? Ah, meu Deus, se eu tivesse essa perfeição moral, o que eu faria? Né? É justamente porque a gente pensa em Jesus como nosso maior exemplo, né? Que passou aqui na Terra. Então, né, a gente vê no capítulo, né, onde lá no Livro dos Espíritos fala sobre perfeição moral, nós nos deparamos com algumas questões. E aqui eu vou citar várias delas para a gente poder engrandecer aqui o nosso estudo, tá joia? Então, nesse momento, gente, tem uma questão que é a questão 625, que fala sobre qual é o tipo mais perfeito que Deus ofertou à raça humana, né, para servir como guia e modelo. E a resposta não podia ser diferente, né? É o nosso mestre Jesus. Então, nesse momento, o Espírito de verdade, ele nos revela, olha, houve, né, aqui na Terra, um ser que foi, né, que veio para cá para justamente nos passar essa noção da perfeição moral, tá? Da perfeição divina, que a todos nós, né, nós seria, né, o nosso curso natural, que é para onde nós certamente vamos, né? Nós às vezes não temos muita noção do que é o nosso caminho, mas certamente vamos ter noção, nós temos noção do que é o nosso fim, né? Que é encontrar a perfeição relativa que Deus nos disponibilizou, né? Essa evolução constante do nosso espírito, né? Então, o espírito de verdade, ele responde, né? Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral ao qual a humanidade pode aspirar na Terra. Isso é, nós podemos aspirar a algo muito próximo a Jesus. Deus nos oferece como o modelo mais perfeito e a doutrina que este ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. Olha que beleza, né? Então ele veio para cá justamente para expressar a lei de Deus. E vocês têm noção aí de qual que é essa lei, gente? Do amor. Lei do amor. Só podia ser, né? Entre todas as outras leis imutáveis de Deus, uma das mais, né, expressivas, vamos dizer assim, é a lei de justiça, amor e caridade. Então ele veio trazer isso aqui e veio exercer essa lei justamente para a gente se espelhar nele, né? Bom, e aí, logicamente, gente, a gente teve um monte de bons exemplos, né? Mas certamente Jesus é o destaque dessa perfeição moral. Bom, e para a gente entender, né,
a gente confunde um pouco nos conceitos, eu gosto bastante de conceituar as coisas, mas o que é moral, né? O que é moral? O que vocês acham, gente? Moral tem a ver com acertar, com errar, tem a ver com bem, com mal, né? E, na verdade, assim, eu vou fazer uma distinção aqui para nós. Porque existe a perfeição moral, que é, né, a moral divina, vamos dizer assim, e também existe a nossa moral aqui na Terra. Né? E eu vou começar conceituando o que é a moral aqui na Terra para a gente entender. Então, assim, a moral aqui na Terra, ela é um conjunto de normas, valores e princípios, né? Elas orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. E ela ajuda a definir o que é considerado certo, errado, bom, mal, justo, injusto, em uma determinada cultura, em um determinado tempo. E isso é muito importante da gente entender. Porque a moral, né, que a gente se refere aqui na nossa humanidade, ela tem prazo. Então, assim, o que era certo há um tempo atrás, né, e como a gente fala que moral é prática, o que era certo há um tempo atrás, hoje já não é mais aderente. Então, assim, as principais características da nossa moral aqui na Terra, né, é que ela é construída socialmente, né, ela varia de acordo com a cultura. Então, assim, o que é certo numa cultura não é certo na outra, né? Às vezes a gente... É muito fácil notar isso, né? Que quem teve experiência, às vezes, de ir para um outro país, viu, né? Que alguns dos nossos costumes, né? Não são corretos em outros países, né? Quem nunca, né, atravessou fora da faixa aqui dentro do Brasil, né? Isso em alguns outros países é inadmissível. Não respeitar filas, entre outras coisas, às vezes é traço da nossa cultura. E às vezes é até socialmente aceito. Mas não necessariamente em outros lugares. Então vocês veem que a moral humana, ela está sujeita a uma série de fatores. O que é certo num lugar não é certo em outro. O que é certo num tempo não é certo em outro. Outra coisa, né? Ela é aprendida. Então, assim, a gente passa, conforme o tempo vai mudando, a gente vai passando isso de pai para filho. Então, alguns dos exemplos mais comuns, né? Ah, filho, não pode comer de boca cheia, né? Não pode falar de boca cheia, não pode, né, gritar, não pode tratar mal o colega, mas a gente vai ensinando isso, né? E isso é uma coisa muito boa, de certa forma. Se a gente tem uma moral, né, um nível legal de moral, a gente conseguir passar isso para os nossos pequenos, né? E ela é prática, ela guia as nossas ações no nosso cotidiano. Então, nós praticamos a moral no nosso dia a dia, seja ela qual for. Tá? Isso tudo culmina em o quê? Ela tem um caráter normativo. Ela vai estabelecer o que deve e o que não deve ser feito. Tá? E aí, eu não vou falar muito de ética, né? Hoje a gente está falando de moral, e moral divina, moral humana. Mas assim, dando uma palhinha de ética, a ética ela já é, vamos dizer assim, a teoria, né? É o que é certo, independente do tempo, independente da situação. É aquilo que não vai me machucar, não vai machucar meu semelhante, de forma alguma. Então, ser ético é muito diferente de ser, né, de estar submetida à moral. Aqui, né, conforme os nossos costumes aqui na Terra. Mas, né, a gente está falando aqui de moral divina, né, e da perfeição moral. A gente, né, tem que se resguardar de alguns pontos, né? Vamos voltar na moral humana. Ela pode estar muito errada, né? Vamos dar um exemplo bem básico disso. Há alguns tempos, né, há pouco tempo atrás, não vamos falar muito tempo não,
Mas escravidão era uma coisa aceita. Então, era até, vamos dizer assim, bem vista, né? Aquele senhor que possuía muitos escravos, ele tinha um sinal de status, ele estava fazendo o correto, e dentro da cabeça dele realmente era o correto. E essa era a moral que a gente tinha alguns séculos atrás. Mas, hoje, para nós, isso é inadmissível. Embora a gente sabe que ainda acontece no nosso mundo de hoje. Mas hoje isso daí se tornou algo hediondo para nós. Né? Para a maioria de nós. Quando sai uma notícia dessas na televisão, a gente fica estarrecido. Então, na hora que a gente está falando de perfeição moral, né, da perfeição moral, a gente está falando da perfeição divina ou humana? A gente está falando da perfeição divina, né? É o que a gente vai encontrar nos mundos mais elevados. E aí, gente, eu acho interessante a gente também falar um pouquinho sobre o que são virtudes. E virtudes, elas são qualidades morais, né? E eu vou citar algumas virtudes da nossa vida contemporânea aqui que fazem sentido para nós, né? Que são moralmente aceitas e talvez eticamente aceitas também, né? A gente vai falar aqui coisas boas, né? Então, por exemplo, honestidade, caridade, paciência, né? São todas virtudes. E é interessante a gente falar isso, gente, porque essas virtudes, elas já têm um traço, né, do bem, do que é bom e desejável. E aí, na pergunta 893, né, lá do Livro dos Espíritos, ele fala uma coisa muito interessante, né? Kardec, ele era fera para fazer pergunta, né, gente? Ele pergunta o seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes, né? Logicamente, ele quer extrair o quê? A essência da moral divina, a essência da perfeição moral. E aí, o Espírito de verdade, logicamente, né? Ele traz isso pra gente. Ele responde, né? Todas as virtudes têm seu mérito, né? Então eu falei aqui da caridade, da honestidade, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem, tá? Todavia, a sublimação da virtude, olha só, a sublimação. Ele está querendo colocar no lugar mais alto de todas as virtudes, consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem ao próximo, sem segundas intenções. Então, esse resumo do amor. Assim, se fosse condensar, né? Um tá pareado com o outro. E aí, gente, eu não sei se vocês conheceram já pessoas desinteressadas, mas é uma coisa, assim, fantástica, né? A hora que você vê uma pessoa genuinamente desinteressada. Porque, por um motivo ou outro, né? Logicamente, nós estamos nascendo da evolução, mas nós temos diversos interesses na nossa vida, né? E alguns, ok, né? A gente, né, ter como metas da nossa vida, mas outros se tornam profundamente, assim, cegos, né? A gente se volta para o nosso egoísmo e adquire um profundo interesse em algumas das nossas ações. Então, assim, o que o Espírito de verdade vem nos trazer é a característica do desinteresse junto com o bem ao próximo é uma grande virtude. E aí ele fala, né, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, gente, se a gente quer agradar a Deus, é a mais desinteressada caridade, né? Bom, e aí o que significa a gente sacrificar nosso interesse pessoal? Pensar no todo e não só na gente. Pensar no todo. No outro, no que é no maior, né? O bem maior em detrimento do bem pessoal. É isso aí. Então, assim, não pensar em si próprio.
Acho que é um primeiro ponto, né? Só apenas em si próprio. Não é que a gente vai esquecer da gente, né? Mas a gente precisa também começar a exercer um pouco, né, de sair fora do ensimesmamento para a gente conseguir tratar bem nosso semelhante, para a gente conseguir colocar também as prioridades dele junto com as nossas prioridades. Né? É às vezes não esperar reconhecimento. Né? É às vezes também a gente pensar assim, olha, o que eu estou disposto a compartilhar? O que eu consigo compartilhar? E, logicamente, não focar em fazer caridades interessadas, né? Aquela famosa, não deixar a mão esquerda ver o que a direita faz. Então, tudo isso é exercer esse desinteresse. E aí, gente, na pergunta 894, que é também bem interessante, ele fala o seguinte: há pessoas que fazem o bem por um movimento espontâneo, sem que tenham que vencer nenhum sentimento contrário. Elas têm tanto mérito quanto os que têm que lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Poxa, que legal, né? Tem gente que já aprendeu a lição e já pratica o bem de forma espontânea, mas aqueles que têm que superar o instinto, às vezes, né? O instinto egóico que a gente tem, poxa, será que eles têm esse mérito? Porque às vezes a gente está aprendendo aqui, né? A gente já está aprendendo até a fazer caridade. Muitas das vezes a gente tem que superar o nosso próprio eu para poder fazer caridade. Mas a pergunta é excelente, né? Então o Espírito de Verdade volta para a gente falando o seguinte: os espíritos puros não se esforçam em fazer caridade. Já, né? Logicamente eles já aprenderam isso. E o bem se tornou um hábito para eles. É algo que eles fazem espontaneamente, naturalmente. E aí, gente, a gente fica espantado, né, com esses exemplos que a gente vê na Terra de bondade. Né? Quem já vê um pedaço da obra de Chico Xavier, né? Não estou falando nem nos campos da mediunidade, apenas da caridade, já fica assim, nossa. Esse é diferente. Né? Realmente, né? E aí, para não citar outros, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, outros tantos, né? Que já passaram aqui na Terra para nos ensinar. A gente já fica assim, nossa, como é que eles adquiriram esse hábito? Esses dias eu vi uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante. Ele fala assim, a diferença do chimpanzé para a gente é de 2%. E ontem a gente foi no zoológico, eu fiquei olhando o chimpanzé, E aí é muito interessante, porque ele fala assim, a diferença nossa com o chimpanzé é 2%. Por que você acha que um anjo viria conversar com você? Porque a diferença entre o anjo e você não é só de 2%. Então, ele fala que os anjos chegam até nós por amor, por pura caridade e desinteresse pessoal, porque a gente realmente não tem nada para oferecer a eles mesmos, né? Porque a diferença é muito grande, eu lembrei disso, né? E é o puro desinteresse pessoal mesmo, porque não vai ter retorno nunca. Mas o amor nos faz aproximar da gente. Gente, e aí, nessa questão da intenção, né? Como que a gente vê a diferença de nós para esses seres evoluídos, né? Trouxe aqui uma coisinha bem interessante para todo mundo ver. Quem sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui, ó? Uma curva, né? Uma curva normal. Curva normal. Essa é a famosa curva em formato de sino, né? Por quê? Porque ela tem um formato de sino, tá? Eu não prometo, eu não vou ensinar estatística para vocês aqui, até porque eu sei muito não, sabe? Mas o que fala essa curva aqui, gente? Isso aqui, ó, esse símbolo aqui, chama Mi, né? E ele representa a média da nossa população, né? De uma população qualquer. A gente pode usar isso aqui para qualquer coisa, praticamente, para expressar características de uma população. E na média, se a gente for pegar
nossa sociedade, né? Ou então uma amostra nossa aqui, que pode ser aqui, vai ter gente que está, né, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, né? Vamos dizer que aqui a gente está mais para o anjo, aqui a gente está mais para o instinto, né? Então, a gente vai ter aqui, gente, poxa, vamos falar de uma coisa, né? Quem já falou mentira aqui? Não precisa levantar a mão, viu, gente? Mas, se levantar, eu acho que vai ficar mal que o primeiro que vai levantar, né? É o palestrante. Então, gente, isso aqui mostra um pouco do que seria, gente. Então, assim, mostrando a concentração da população, poxa, tem gente que ainda fala muita mentira, tem outros que falam muito menos. E tem as pessoas fora da curva. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque as pessoas fora da curva, a gente encontra tanto para o bem quanto para o mal, né? Para o mal e bem. E aí, o que seriam as nossas exceções? São coisas monstruosas, né? Então, a gente está falando de genocídio, de escravidão, enfim, né? Essas coisas que a gente não vai ficar falando muito aqui. Mas tem os pontos fora da curva, né? Que eu desenhei até um pontinho aqui fora, para o bem. Que são o quê? As pessoas, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Que já estão exercendo muito melhor do que muitos de nós, né? Que estamos aqui, a lei de justiça, amor e caridade. Só que mesmo assim, né, se a gente for olhar nos vários mundos, por que ele fala aqui dessa exceção monstruosa? É porque pode ser que, sei lá, Chico Xavier contou uma mentirinha na vida dele, ou pode ter tido uma vaidadezinha, né? Mas isso lá nos mundos divinos, né? Nos mundos ditosos, seria uma exceção monstruosa. Olha como é que é a coisa. É por isso que nós não estamos lá, né, gente? É por isso que nós não estamos lá. Fala assim, Madre Teresa, no mundo ditoso, é uma mocinha com dificuldade de relacionamento. É mais ou menos assim, gente. Porque se a gente for pegar o que a gente tem hoje para oferecer no mundo espiritual, é a mesma coisa da gente ir num jantar muito chique e a gente não saber mexer nos talheres, né? A gente iria se sentir amplamente deslocado. E vamos nos transportar também para um mundo primitivo, né? Nós seríamos a exceção para o bem lá. Por quê? Porque a gente já deixou um pouco os instintos e estamos aqui. E tem que ter muito cuidado, né? Porque aqui é meio que a curva do passar de ano, né? Porque a gente está almejando transformar nosso planeta aqui num planeta de regeneração. Num mundo de regeneração. E aqui, gente, no mundo de regeneração já não vão caber mais esses pontos fora da curva para o mal. Vai ser uma exceção. E a gente vai ficar cada vez mais abismado com as barbáries do mundo. Tá? Bom, então só prosseguindo, ele ainda completa nessa pergunta, né? Acontecerá o mesmo na Terra quando a humanidade for transformada e quando ela compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, gente, a gente vai começar a se aproximar dessa perfeição moral. Olha que coisa boa. Isso é uma coisa muito boa. Essas coisas trazem alento pra gente. Porque a gente sabe que a nossa situação agora não é uma situação que vai ser para sempre. Nós vamos evoluir, né? E aí, uma outra pergunta interessante que ele faz é o seguinte, questão 895. Fora os defeitos e os vícios com os quais ninguém se confundiria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Essa eu vou deixar para vocês, porque eu já falei. Egoísmo. Se eu estou falando de um lado, que a mais profunda virtude seria o desinteresse, a mais detestável dessas, né, seria o interesse pessoal. E ele responde, o interesse pessoal, né? Um homem pode possuir qualidades reais que para o mundo fazem dele um homem de bem.
Mas essas qualidades ainda representam um progresso. Ainda que representem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta tocar a corda do interesse pessoal para colocar o fundo à descoberta, né? Gente, isso é muito legal. Por quê? Porque, assim, legal, né? Isso é bem interessante da gente explorar. Por quê? Vocês lembram da parábola do homem rico, né? O homem rico, ele era desejoso a seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Poxa, atitude super nobre. E nós todos queremos. Mas bastou. E Jesus sabia fazer isso como ninguém, né? Porque ele conhecia o íntimo de cada um daqueles que estavam junto com ele. Bastou tocar na cordinha lá do interesse pessoal dele. O que Jesus falou? Quem lembra? Vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Gente, não é fácil não, né? Se essa pergunta fosse feita para nós hoje, será que a gente estaria disposto mesmo a seguir Jesus nessas condições? Não é fácil. Então, isso mostra que a gente está no lugar certo, né? Muitas das vezes nós estamos no lugar certo. Fica à vontade. Que nem tudo que Jesus falou não pode ser levado literalmente ao pé da letra. Não existe aí uma mensagem por trás, né? Certamente. Esse deixa tudo, me segue, ele não quer que a gente tenha. Não é que a gente vai se despojar de tudo que a gente tem, logicamente. É muito importante, logicamente. Mas no caso daquele senhor, é porque ele viu que aquilo ali era muito importante para ele. Como também expressão que todo mundo entendia. Ele usou isso como expressão. Sim. Então, assim, inclusive, né, Deus, né, nos disponibilizou recursos aqui na Terra justamente para que a gente utilizasse da melhor forma possível, não é mesmo? Então, assim, não é que a gente tem que se despojar de tudo, enfim, mas fazer o uso dos bons recursos, né, que ele nos trouxe. E tem um livro que eu leio de vez em quando que chama Leis Morais da Vida. Ele é um livro de Joana de Ângeles, né, psicografado pelo Divaldo Franco. Ele fala sobre um pouquinho de abnegação, né? Aí você vai me avisando do tempo, viu? Tá. Ele fala assim, poxa, o que é abnegação, né? Às vezes trocar a noite de sono por alguém que está doente. Nem sempre precisa ser da sua família, né? Porque é muito fácil a gente fazer para os nossos, né? Mas quão difícil é fazer para os outros? É a cessão de um bem que precisa e que fará falta em prol da felicidade de outro. É uma ação não violenta. Então, tudo isso é abnegação, que está profundamente ligado ao desinteresse, né? E aí, gente, quem nunca leu, eu recomendo muito ler Renúncia, né? História lá de Abigail, né? Onde é o espírito puro, já, né? Puro, bom, elevado, que não precisava mais reencarnar e aceita uma missão, né, de profunda abnegação, né? Onde ela vem para resgatar alguns dos entes amados que ela havia convivido aqui na Terra. Recomendo muito essa leitura. E aí, na questão 897, né? Aquele que faz o bem sem visar recompensa na Terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, e para que sua posição lá seja melhor, é repreensível? Este pensamento lhe prejudica seu progresso? Barganha. É a barganha, né? A famosa barganha. Então, gente, não é bem assim, né? É meio, né? Poxa, logicamente nós aspiramos estar melhores, né? Logicamente nós precisamos, né, estar melhores, mas não é esse o nosso objetivo, né? O
O nosso objetivo é aprender a amar. Nosso objetivo, enquanto evolução espiritual, é aprender a amar. E não almejar um lugar melhor. E às vezes, né, eu me pegava assim, nossa, hoje meu dia foi péssimo, mas eu vou fazer tudo que eu puder só para não ter que voltar aqui, né? A gente pensa essas coisas, né? Mas não é bem assim, gente. Isso seria algo interessado. Ah, eu só estou ajudando porque eu tenho interesse. E aí, o Espírito de verdade fala, né? Devemos fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Aquele que calcula cada uma de suas boas ações, que elas possam lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, esse procede como egoísta. Né? E, gente, como que é difícil a gente pensar na questão do desinteresse, né? Porque muitas das relações humanas, elas são pautadas em interesse, né? Às vezes o homem ou a mulher que vai se interessar pelo cônjuge, ou pelos recursos, ou pela beleza, né? O empregado com o patrão que logicamente está interessado no seu salário, né? E alguns desses interesses podem ser justos ou não, mas o que a gente precisa, né, pensar nesses casos? O que seria exercer o interesse? O desinteresse, perdão. Seria nós estarmos com uma pessoa pelo que ela é, né? Pela idoneidade dela, pela honestidade, né? Estar junto com, né, numa relação de trabalho porque eu vou fazer um bem para aquela situação, para aquela empresa, né? E tem muitos interesses que são até alheios a nós, né? O filho, às vezes o pai se interessa pela faculdade que o filho vai fazer, pelo time de futebol que ele torce, né? Isso é muito comum, né, gente? E aí, gente, quando né, todas essas expectativas não são atendidas, o que gera? Gera muita frustração. Então, e em determinados casos, né, a gente vê muitos casos assim, de pessoas que ficam profundamente deprimidas. Né? Ah, vou seguir para ali a profissão que o meu pai escolheu para mim. Né? Poxa, o que acontece? Né? Ele vai descobrir daqui a pouco que ele não gosta daquilo, ele vai ficar triste porque às vezes gastou muito tempo, né, naquele curso, e aí gera-se, né, uma grande decepção, problemas mesmo, né, até psicológicos para aquela pessoa. Enfim, né, e o remédio para isso é justamente, né, a gente deixar com que os interesses pessoais fiquem de lado em prol, né, do que é bom. E aí na pergunta 902, né? Será reprovável cobiçar a riqueza quando for pelo desejo de fazer o bem? Kardec, lá em 1800, ele já estava falando do prêmio da Mega Sena, né, gente? Ele já estava cogitando assim, poxa, e é justo a gente cogitar, a gente querer a riqueza em prol do bem? Gente, é justo sim, é super justo. Desde que essa seja a nossa real intenção. Né? O problema maior da gente, quero ganhar na Mega Sena, né? Quem que seria o primeiro beneficiado? Será que seria realmente o plano que eu coloquei de ajudar o próximo, o plano que eu tracei, né, de ser voluntarioso, de ajudar, de ajudar a minha comunidade? Ou será que eu não colocaria meus interesses pessoais primeiro? Então, esse é um ponto hoje a gente se discutir, né? Então, na verdade, ele responde, né? O sentimento é louvável, mas há dúvidas do quanto ele é puro.
É nesse sentido. Realmente a gente tem esse, né, todo esse desejo de fazer o bem, mas às vezes pode ser até um fardo para nós. Né? O que é um dinheiro na mão de alguém muito vicioso? Né? Tem vários vícios, jogos, né, bebida, outras coisas. Pode ser a ruína daquela pessoa. Então, temos que ter cuidado com aquilo que a gente pede. Então, muitas das vezes, pode ser o nosso instrumento de queda. E aí, gente, para a gente, né, pensar aqui um pouco sobre tudo que a gente falou até agora, vamos fazer um padrão aqui entre o que é a nossa moral humana e a moral divina, né, a perfeição moral. Então a gente viu, né, que na moral terrena, a caridade, ela de modo geral é algo bom, mas às vezes, né, a gente vê que é uma caridade interessada. Já na moral divina, a caridade ela é um ato espontâneo, já está no DNA desses seres mais evoluídos. A moral terrena ela é temporal, então nós vamos depurar essa moral até a gente chegar num bom patamar, e a moral divina ela é perene, né? Ela não muda mais. Ela se confunde até com a ética. As duas tornam-se semelhantes, a teoria e a prática. Por quê, né? Aí, só lembrando, né? Nós hoje estamos no mundo de prova e expiação e isso, né, não é permitido. Olha quantos mundos a gente ainda tem para, né, evoluir, né? Tem mundos de regeneração, mundos ditosos, né? Mundos celestes, enfim, né? Até a gente conseguir depurar isso e tornar, né, essa nossa moral algo também ético, tem um chãozinho aí. A moral terrena ela é aprendida, né? Então a gente passa de pai para filho, né, aprende na escola. A moral divina ela é praticada, todos sabem, né? Então, assim, quando a gente estiver nesses mundos mais elevados, nós vamos saber o que é o certo. Já não vai ser algo mais que a gente tem que se esforçar para praticar. A moral humana, ela é temporal, a moral divina, a moral humana, ela é por vezes interessada, a moral divina, desinteressada. E, por fim, né, eu acho que tem um ponto aqui bem legal, gente, que é um texto, né, que a gente encontra no Evangelho. Tá, quanto tempo? Mais 10 minutinhos. Excelente. Então, assim, só para a gente fechar, tem um texto muito legal no Evangelho segundo o Espiritismo que mostra para nós qual que seria, né, essa, vamos dizer assim, um guia seguro para que a gente pudesse perseguir essa moral, essa perfeição moral. E esse texto, ele está no capítulo que é o capítulo Sede Perfeitos, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque, logicamente, na hora que fala Sede Perfeitos, não é a perfeição absoluta, é a perfeição relativa, mas que todos nós, né, almejamos e chegaremos lá. Então, na hora que a gente tem esse capítulo, resume bem o que a gente quer falar aqui como perfeição moral. E dentro desse capítulo tem um texto que eu pessoalmente gosto muito, que é o Homem de Bem. Quem já leu esse capítulo, esse trechinho, sabe. Vou repassar alguns pontos aqui para a gente lembrar, sair daqui bem treinados, né? E praticar, logicamente, né? Que todo mundo aqui está fazendo esse compromisso de ser homem. Aqui, no caso, homem, né? Ser humano de bem, né? Não é homem, mulher de bem. Então, o que a gente precisa para seguir esse caminho e chegar lá, né? Com o coração limpo de que cumprir minha missão. E aí ele fala, olha só,
O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Gente, aí já começou, né? Apertar a régua mudou um pouquinho, né? Se a gente estava praticando mais ou menos, né? Meia boca, né? Não. Olha só, é praticar na sua maior pureza. E o homem de bem, ele examina seus atos, né? Então, ele faz um teste bem rigoroso para saber se ele está mesmo seguindo tudo que ele está praticando. Ele se faz algumas perguntas. Alguém se queixou do que eu fiz? Desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Fiz todo o bem que podia? Então, assim, chegou no final do dia. A gente se faz essas 3 perguntas. Será que todo dia a gente vai ter boas respostas? Alguns dias a gente vai ter algumas respostas mais ou menos, né? Mas certamente o homem de bem, ele se faz essas perguntas justamente para poder calibrar. O que eu preciso para poder melhorar? O que eu vou precisar para poder, né, avançar nesse caminho do bem? Tem fé em Deus e em sua bondade, né? E aí, gente, vamos combinar aqui, né? Ter fé é algo muito fácil, não é? É fácil ter fé. É fácil lá na praia, né? A hora que a gente pega a areinha, joga pra cima assim, né? Vê as ondinhas do mar. Tudo uma beleza, né? Aí a gente respira. Nossa, Deus, como você é bom, obrigado. Mas não é bem assim, né? A hora que tem alguém doente, né? Algum ente familiar que está precisando de ajuda, alguma situação triste na nossa vida, um emprego que não está legal. Aí são realmente as nossas provas de fé. O homem de bem, ele tá lá, né? Com fé em Deus, mesmo nas provações. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? É lá que ele está depositando, né? Todo o tesouro dele. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, são provas ou expiações e aceitas sem murmurar. Então, assim, a gente sabe, né? Não fomos exatamente exemplos dessa perfeição moral. Então, sabemos que temos algumas dívidas pretéritas e muitas vezes de um pretérito muito recente, né? Que é a nossa vida atual, né? Algumas vezes pisamos nos calos dos outros, mas a gente tem que resgatar tudo isso. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e encontra felicidade nas lágrimas que enxuga. Né? Olha que coisa bela aqui, né? E aqui é o maior exemplo do desinteresse, tá? Que a gente falou tanto nesse dia de hoje, né? Respeita a todos sem distinção de raça, credo, porque vê a todos como seus irmãos, né? É aquela visão embaçada. Para mim, todo mundo é igual. Não adianta. Ele sabe aqui que todos são irmãos, não importa em qual classe estejam, qual é o credo, qual é o partido político. Respeita as convicções sinceras e não lança anátema, né? Anátema é reprovação aos que não pensam como ele. Então, naquelas brigas de família, ele não quer ter razão, né, gente? É melhor ser feliz do que ter razão no final das contas, né? A caridade é seu guia. Ele tem uma meta na vida, né? Fazer a caridade. Caridade desinteressada, né? Conforme eu falei, mas no início. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Que são sentimentos ruins. E, logicamente, o homem de bem não cultua esses sentimentos.
estuda suas próprias imperfeições e trabalha para combatê-las. Se pergunta no dia seguinte, se traz algo de melhor do que na véspera. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo é transitório. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual terá que prestar contas. Então, gente, é o uso consciencioso daquilo que Deus nos deu, para que a gente consiga tirar o máximo proveito nessa encarnação com esses presentes. Não só os materiais, mas também os dons que a gente tem, os dons intelectuais. E por aí vai, né? E aí, gente, no final, eu acho que ele dá um banho de água fria em todos nós, né? Infelizmente, porque ele fala o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Eu confesso, gente, na hora que eu li isso, eu falei assim, poxa vida, né? O cara tá dando aqui um exemplo quase que de perfeição moral. Gente, mas isso é só o primeiro passo para que a gente possa começar a frequentar aqueles mundinhos lá na frente, ó, onde a média da população nada mais, nada menos do que seres muito bondosos, muito caridosos, que já praticam isso, né, de forma espontânea. Então, assim, é um banho de água fria, mas ao mesmo tempo, gente, é uma sabedoria, né, de que nós vamos chegar lá. Né? Deus não nos programou para errar. Pelo contrário, né? Eu entendo que a gente está aqui programado para acertar, para ser melhores, né? Então, ninguém... Fica à vontade. Ninguém aqui, né, sai de casa falando assim, hoje eu quero furar o pneu do meu carro. Ninguém faz isso, né? Então, a gente está programado aqui para acertar, para ser feliz, né? É porque eu fiquei muito lembrando aqui de uma fala do meu marido a respeito do amor que a gente precisa sentir ao estar fazendo a caridade. E a gente conversava muito a esse respeito, e eu vou resumir. Uhum. Ele dizia que no estágio evolutivo que a gente está, a gente precisa se forçar para fazer o bem, mesmo que isso não esteja alinhado com o nosso coração. Porque é o mais certo que não está alinhado com o nosso coração, porque a gente não está ainda no nível sentimento que Jesus está. A gente está muito ruim. Mas se a gente se forçar, através da atenção, do esforço, a fazer o bem, mesmo que a princípio isso não esteja Nos alinhado, custe, né? não esteja alinhado com os nossos desejos. Mas a gente sabe que o certo é fazer aquilo. Aí ele chamou isso de, mesmo que a gente não ame, a gente se comporta como ama. Aí ele falava que isso seria o amor-comportamento. A nossa meta é melhor do que nada. Concordo. Mas a gente já começar com o amor-comportamento é o primeiro passo para a gente conquistar o amor-sentimento. É o treinamento, né? Exatamente. Então ele batia muito nessa tecla comigo. Primeiro, a gente vai fazer o amor-comportamento. Aquele que a gente consegue filmar, tirar uma foto e falar assim, olha, é o bem ali eu estou vendo. Já é o começo. E muita gente está com dificuldade até desse começo. Eu não estou com vontade de fazer isso. Muita gente escuta isso muito. Não quero, não estou afim, não estou com vontade de fazer isso. E eu tenho que fazer o que eu quero, porque senão não vou ser verdadeiro. Eu já escutei isso muito. Não estou com vontade. Não estou afim. E para a gente engrenar na linha da perfeição, a gente tem que ir sem vontade. Forçado, né? É. Mas eu acho que chega uma hora,
Chega a hora que a gente vai isso começar. vai virar um hábito. Eu digo mais. Acho que a gente vai começar a perceber a sutileza da felicidade. Porque a gente acredita muitas das vezes que essa felicidade é comprar um carro novo e tal. Gente, isso passa. Acho que a sutileza dessa felicidade são as lágrimas que a gente enxuga. E um dia você vai estar fazendo, às vezes eu estou fazendo forçado, mas você vai perceber que você teve um feedback divino ali e vai perceber que aquele é o lugar certo. Você ficou bem. Você vai aprender. Porque esse é o lugar certo. Não tem outro. Eu vi uma vez um comentário, eles falavam da estratégia do mal, que a estratégia do mal, há um tempo atrás, era a lei do mais esperto. Quanto mais esperto você fosse, melhor você seria. Mas que a estratégia do mal nos dias atuais, ela é exatamente essa. É onde cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta. E aí distancia da lei de Deus. Se cada um cria a sua verdade, a sua moral, o seu formato de ser, que é o que você falou, não estou afim, isso vai machucar a minha estrutura, o meu ego, nos distancia mais de Deus. Então eles comentam que a estratégia do mal hoje é mais inteligente. Tanto que a gente vê pessoas lutando por exceções e exceções e exceções, e a exceção tem que ser respeitada e cada vez mais se distancia da verdade absoluta, que é a lei divina, né? A perfeição moral. Gente, então assim, queria agradecer aqui a todos vocês que, né, se dispuseram a vir aqui, né, no domingo, acordar cedinho, né, nesse frio, encerrar, né, que falar, como eu falei, a gente está programado para acertar. Vamos nesse caminho que a gente programou e cabe a nós, né, encurtar ou alongar esse caminho. Então vamos tentar deixar ele o mais retinho possível para que a gente possa ser feliz, verdadeiramente. Joia? Obrigado a todo mundo. Tenha um ótimo dia. Você fala.